aceitar conversar Não, com a claro, gente. claro. Eu gosto muito do seu pai e aprendi muito com ele. Conversamos muito sobre sucessão, que é um tema que Sim, acho que a indústria do vinho é um dos temas onde a indústria do vinho tem a ensinar para outras indústrias, claro, sim, né? sim. Visão de longo prazo, mas quantas empresas no mundo do vinho já passaram por várias... É muito difícil. Eu acho que eu li um livro sobre associação e gestão de empresas familiares, não só de vinhos, e normalmente a média é 3 gerações. Tem o que estabelece o negócio, a segunda geração normalmente cresce e leva para um internacional ou qualquer coisa, e são os terceiros que vendem ou destroem. Que tens tipo jovens, 20 anos, que entrem no negócio e não têm ideia e achem que é só para ir logo para o top. Nós temos uma maneira diferente e não sei se concordas que é a maneira certa. Eu acho que ainda temos de afinar coisas e estamos a sempre aprender, mas temos duas regras que não podes fugir disso. Uma é que aos 65 anos entres na reforma. Foi o que Por aconteceu causa com do o meu seu pai. pai. E eu acho que isso é importante, porque também dá espaço para ideias novas e tipo, renovação da empresa. Senão podes ter, tipo, diretores com 90 anos e ainda tá lá no escritório. E eles são mais conservadores, naturalmente, que é importante, mas tens de ter um equilíbrio. Talvez nos próximos anos aquele 65 vai aumentar por causa da reforma. Pessoas hoje em dia são mais jovens do que na época dos meus avós. E do outro lado, não há nenhum trabalho garantido só por causa do seu nome. Tens de trabalhar fora da empresa durante 8 a 10 anos para ganhar experiência. Estabelecer-se é mesmo o que queres fazer. Por exemplo, a minha irmã, aos 18 anos, ela estava, quero ir trabalhar na Symington. Depois ela trabalhou em outra área e disse, nunca quero ir trabalhar na Symington. Que a paixão dela não era de ir, mas com 18 anos muita gente não sabe o que querem fazer. Por exemplo, eu trabalhei na área financeira durante 3 anos. Você foi indo para Londres, né? Em Para Londres, City. sim. E no City, exatamente. E no segundo ano eu estava, o que é que estou a fazer aqui? O meu paixão é vinhos, não sei porque é que não segui isso. Mas às vezes é preciso tempo para estabelecer o que queres fazer. Como eu disse, ganhar experiência, fazer uns erros, uns mistakes, que é só assim que aprendes. E depois, se há vaga, podes candidatar-se àquela vaga. Mas também podem ir outros. Por exemplo, eu e o Felipe podemos candidatar a uma vaga na equipe de vendas, mas se ele é mais forte, ele entra. E aconteceu com uma prima minha e eles disseram, olha, você não está pronto, vai ganhar mais experiência e talvez daqui a uns anos volta. E eu acho que esse é o segredo. Pode ser duro, mas também é importante, porque senão a empresa não vai passar para a próxima geração e ter aquele tempo. E uma coisa que seu pai me falou que eu achei genial, na hora achei duro, foi que ele tinha que escolher um de vocês para ser o herdeiro da empresa, para não diluir as ações por mais grupos. Continua assim? Sim, mas não tão duro como era, porque a empresa também cresceu muito. Quando meu pai entrou, eu acho que éramos 80 pessoas, mais ou menos, agora somos 650. E temos outras áreas de turismo, ok. muitos Que mais... consegue assimilar... Exatamente, então precisamos de mais gente, mas... Ok. E se as pessoas são qualificadas e têm algo que podem contribuir para a empresa, são bem-vindos. Então não é só você do seu braço familiar? Do meu pai sou eu, mas também tenho mais 5, 6 primos que trabalham lá. Tá. O meu primo Rob agora assumiu o co-CEO com o Charles. Ele é o primeiro da 5ª geração que tipo, subiu a esse nível.
Tá. E tenho 2 primas que trabalham exclusivamente na área do turismo. Tá. E eu sou o único do lado de vendas e os outros estão em marketing. E você veio para vendas porque está no sangue? Você é Talvez, filha do sim, Dominic, sim, quer talvez. Eu gosto de interagir com pessoas, eu adoro. E de um lado, tipo, é interagir com pessoas, construir relações, isso dá-me alegria. Mas também, ao outro lado, para mim, o meu cérebro está mais ligado para as vendas. Eu gosto de resolver problemas, ajudar pessoas a tipo, atravessar coisas, enquanto outras pessoas estão mais ligadas ao marketing, criar rótulos bonitos. Eu posso ter uma opinião, mas para desenhar isso, não tenho capacidade disso. E você veio para o Brasil para marcar tanto a sua presença aqui como uma efeméride, uma data importante, né? Dos 50 anos. Sim, exatamente. Sempre vivi no Rio durante um ano, e sempre tinha uma ligação próxima ao Brasil, sempre adorei este país, e como o meu pai trabalhou cá durante tantos anos, Sim. o Filipe pediu se eu queria passar cá e fazermos um trabalho juntos, e não havia dúvida nenhuma no meu coração, para tipo, também conhecer vocês todos, que eu tenho uma relação tão próxima com o meu pai, e lançar os 50 anos da Grams é tipo a altura perfeita para este evento. Eu acho que este vinho, não sei, vamos provar hoje à noite. Sim. E é espetacular, é mesmo espetacular. Quando o IVDP legalizou esta categoria, havia muitos produtores que tipo, correram para lançar um vinho. E nós esperamos, tipo, somos uma empresa de mais de 200 anos. Não é tipo chegar ao mercado primeiro e alguém 6 meses mais tarde. Isso não é que vai fazer a diferença. Nós decidimos esperar, ter paciência e coragem para assegurar que, ao lançar o vinho, era o melhor do que a Grams consegue produzir. E demorou uns meses para estabelecer o blend perfeito, e precisa de um tempo na garrafa para, tipo, como se diz? Casar. E então esperamos quase 18 meses depois da legalização para lançar o Grams 50. E eu acho que valia a pena. É o único vinho 50 anos, Tony, que ganhou 100 pontos. E não, eu posso dizer tudo, mas em verdade é a sua opinião. Não. Hoje à noite, o que é que não, vocês mas eu acham? respeito os grandes críticos internacionais, que são nossos colegas, e cada um tem o seu momento. Sim. Mas o fato de ganhar 100 pontos de um grande crítico faz a gente ficar com mais curiosidade para degustar os vinhos e conhecer os vinhos, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que hoje em dia no mundo há uma tendência o mundo é hectic, é sempre resultados hoje e não amanhã. Então há muita pressão para lançar nova coisa agora. Mas às vezes, como nós falamos de empresas familiares e produtores de vinhos, temos história e memórias de tipo, não é sempre assim. Às vezes é melhor esperar e ir com calma, com o produto certo e no momento certo. E o que, na sua opinião, eu vou ver hoje à noite, mas na sua opinião, o que os 50 anos de vocês têm de único? Eu acho que há várias coisas. Há uma complexidade, os sabores, tipo, fundo. Não dá para tipo, só focar numa coisa. Há tanta complexidade no vinho, mas para mim a coisa mais marcante é a frescura. A frescura é marcante. Eu acho que qualquer um pode produzir um Tony bom, mas para mim há uns critérios fundamentais para fazer um Tony, um blend, de outro nível, fora da gama. É tipo, tens de ter o equilíbrio do açúcar, dos sabores, do álcool e do acidez. A acidez é fundamental. Sem ter um daqueles em equilíbrio, vais ter um vinho demasiado doce ou com uma nota, um tom do álcool
forte e ter aquelas 4 pilares em equilíbrio é a base que deves começar a cada Tony. Eu tenho degustado, por exemplo, a gente degusta os 40 anos e depois degusta os 50 anos. Sim. E eu quero entender se os 50 anos vão acabar com a categoria 40 anos em algum momento ou não, porque do ponto de vista de significado numérico, os 50 anos têm um significado para o indivíduo, que quando eu fiz 50 anos, Sim, abri justamente... E é uma ocasião mais... Graham Colheita 72, Sim. que eu consegui comprar uma garrafa, depois me presentearam, o Eduardo Milan me deu também uma garrafa de 72, e aí abri uma nos meus 40 anos e abri a outra nos 50 anos. E a gente sempre busca, né? Pô, 50 anos, meio século, tô aqui. E quando você pega, por exemplo, os portos, em geral, os old ports de 40 anos, eles já representam um salto significativo. Na minha opinião, dentro dessa corrida, aos 20 anos, tem uma marcação de transição de paladar muito forte. Depois, os 30 anos são como os 10, tem um incremento, mas os 40 já eram muito a sério. E agora vem os 50, e eu fico pensando se os 50 não são o novo 40. Eu estou completamente eu não tenho a resposta, fico refletindo. Eu estou completamente de acordo com isso. Para mim também o 20 é o salto. Eu acho que dia a dia o 20 é o 20 anos da Grams é o 20 perfeito. Até eu acho que eu gozo, mas há verdade nesta história que a minha mulher casou-se comigo para ter mais acesso aos 20 anos. Ela diz, tipo, no Last Supper, no último jantar, era isso que ela sabia. Mas depois tem o 10, 20, 30 e estou completamente de acordo. Depois há um salto para 40, é aquela maturidade que o vinho tem. E nós notamos isso ao lançar o 50 e notamos, não queremos prejudicar o 40, então ao mesmo tempo melhoramos o blend do 40. Ok. E na nossa gama, e é óbvio do packaging, temos os 3, 10, 20, 30 e depois temos o 40 e 50 com um par tipo ao lado. E caixa diferente, mas a coisa mais importante podemos ter o melhor marketing, o melhor packaging do mundo, mas sempre é o conteúdo da garrafa que é o mais importante. E eu acho que se perdemos foco nisso, a empresa vai acabar um dia. É verdade. Mas o 40 melhoramos o blend, agora está baseado na colheita 82, que foi um dos mais bem recebidos colheitas da Grams que temos lançado. Então o vinho em si também melhorou para poder acompanhar o 50. Obviamente não é do nível do 50, mas tem de estar lá para não ficar perdido no meio. Quem sabe um dia eu gostaria de fazer uma degustação do 10, 20, 30, 40 e 50 lado a lado para... Vai hoje à noite. Boa. Vai ter isso hoje? Vamos ter tudo. Então pronto. Pelo menos estava previsto, né? Se não tivesse então está resolvido. Visita-nos no Porto. Se alguém não bebeu hoje. Mas eu acho muito interessante isso que acontece na indústria do vinho do Porto, né? Vocês não são só vinho do Porto, mas a alma está ali. Desse contexto do vinho do Porto se reinventar também. É importante, sim. Né? É muito importante. Que, o vinho do Porto tem... Eu acho que reinventar é a palavra errada, mas eu acho que é aprimorar, que é melhor. Sem porque dúvida. Também não estamos deixando a tradição de lado. É diversificar, o mundo evoluir, não é? Evoluir. O mundo evolui e nós também temos de acompanhar isso. Quando o meu avô estava a fazer vinhos nos anos 60, 80, quase não vendemos Tony para fora. Era tipo, havia um vinho lá na Gaia que se chama PXD, que era para os senhores diretores, que era um Tony.
que era só... Eles vendiam para fora Vintage e Ruby e guardaram o Tony para estar lá e um pouquinho para o mercado nacional. Não havia vendas do Tony, além disso. Depois, no início dos anos 90, começamos a vender, mudamos a garrafa para ser esta, mais como uma garrafa whisky, e as vendas dispararam. E neste momento, a área de vinho de Porto que está a crescer mais são os Tonys. Nos últimos 10 anos, a falar da categoria toda, não só da nós, mas o valor das vendas da Tony tem duplicado em 10 anos. É incrível. E não para de crescer. Era até 10 anos atrás, e eu acho que deve valer ainda hoje, uma das grandes decisões ali de um tomador de vinhos era Bordeaux versus Borgonha, Tony versus Ruby, né? Ou Vintage versus... E aí você ia separando os amigos. Sim. Exato. Conforme o vinho. Conforme eu vi. Porque era uma das decisões. E os ingleses sempre lideraram esse movimento dos vintage, né? E você acha que está crescendo os Tonys porque o resto do mundo está falando tanto quanto os ingleses e vem com outro paladar? Ou o Tony cresce também na Inglaterra? O Tony também cresce na Inglaterra. Okay. Eu acho que o Tony tem um perfil mais aberto. O vintage talvez é mais para um consumidor de vinhos mais... como se diz, com mais experiência, tipo um colecionador, talvez, alguém que percebe mais dos vinhos. O Tony é mais aberto, qualquer um de nós podemos servir um Tony em casa com amigos que percebem de vinhos e outros que não percebem e todos vão gostar. Talvez, um vintage talvez é mais para um paladar masculino. Sim. E para alguém que gosta de mais complexidade. E exige que você guarde. Normalmente, para você ter acesso àquilo, você precisa guardar essa... Exatamente, não é preciso decantar. Tem que tomar rapidamente três dias. Os Tonys, hoje em dia, para o mundo moderno, as pessoas também já não têm, muitos dos jovens não têm adega em casa, ou não, portanto, pode guardar na geladeira, abrir e fechar, tem vários meses para tomar um Tony. É muito mais fácil, descomplicado. Sim. Vintage é um vinho excepcional, nós também somos grandes amantes de vinhos. Eu adoro vintage. Mas é mais complicado chegar a um consumo... explicar ao consumidor o que é. E são quantidades muito menores. Vintage não é todos os anos, é 2-3% da produção quando é declarado. É para celebrar uma ocasião. Exatamente. Muito, muito bom. E você estava falando do seu avô. Eu vi numa entrevista sua que você dizia que seu avô é uma personalidade, ou a geração do seu avô marcou muito vocês. Eu queria conectar isso com uma coisa que seu pai me falou, que ele não se considerava dono da companhia, ele se considerava um keeper, que era receber a companhia num estado e tentar passar para a próxima geração num estado maior. Mas que algumas gerações, que, por exemplo, as que viveram as guerras, nem sempre conseguiram fazer isso. Era manter a companhia viva já era um desafio grande o suficiente. Sim. E daí eu queria conectar essas duas coisas, porque eu vi na entrevista que você falava que seu avô e os irmãos tinham voltado da guerra e dado um impulso à companhia. O meu avô talvez foi a pessoa que mais me marcou na minha vida e foi ele que transmeteu a mim o paixão do vinho. O meu pai estava super apaixonado pelo vinho, mas nunca queria dar pressão para mim para seguir para a empresa. Ele queria que eu tomasse a decisão para eu próprio. Então foi mais do meu avô que eu comecei a aprender, mesmo com 3 anos. Eu lembro de ir almoçar na casa deles e depois do almoço, sempre com um Tony, ele meteu o dedo e vem provar o vinho. Os avós podem fazer isso. Os avós podem fazer isso, exato. E agora o meu pai faz com as minhas filhas. Então, pronto. Mas o meu avô tem toda a razão, o que o Chris estava a dizer. Ele estava na escola em Inglaterra quando a Segunda Guerra Mundial começou e não voltou para casa durante 3 anos. Estava lá preso, que não era demasiado perigoso.
ele tornou-se 18 anos e na semana seguinte entrou nas Forças Armadas Britânicas e foi para a guerra. O pai dele, o meu bisavô, adiou a reforma para tomar conta da empresa. E quando o meu avô voltou em 1946 para o Porto, o mundo era bem diferente. Não havia dinheiro, a Europa estava em ruínas, o mercado principal era o Reino Unido. Eles não tinham capacidade de importar e vender vinhos. Então o negócio estava muito difícil nesse momento. E vendemos quase todas as quintas, até só ficamos com a Quinta de Bonfim, no Pinhão. Vendemos todos os outros. E o irmão do meu avô foi trabalhar numa outra área, na área Ernst Young, chama-se, uma consultoria. A ideia era, enquanto o meu avô e o primo dele fecharam a empresa, o irmão, em Lisboa, podia ganhar e ter a capacidade de dar um suporte ao resto da família enquanto eles transitaram fora do negócio de vinhos, que não havia negócio. Felizmente, o meu avô e o primo, o Ian, tinham capacidade de negócios bons e geriram bem a empresa e começaram a recuperar nos anos 50 e depois começamos a comprar as quintas da volta. O último que compramos foi Quinta Senhora de Ribeira em 97, então 40 anos mais tarde recompramos o último. E Graham's também chegou nessa altura e foi aquela gestão cauteloso que criou a empresa e criou a base, as raízes de hoje. E eu acho que talvez tenha um pouquinho, nós somos uma família português, escocês e inglês. Talvez é aquela parte escocesa, ter muito cuidado com o dinheiro e não gastar nada. E eu lembro, a casa do meu avô é tipo muito, como se diz? É tipo, ele sempre fez uma sala agora e depois em 5, 6 anos faz mais uma, então nada, é muito mal encaixado. Ele tipo, mas foi ele que tipo, e o primo o Ian, que estabeleceram os raízes da empresa, herdaram uma empresa quase na falência e criaram a base do que o meu pai e os primos, o irmão e os primos deles conseguiram levar a empresa Symington ao segundo nível, tipo, abrir mercados externos, Brasil, por exemplo, e depois é a responsabilidade de eu e os meus primos para continuar aquela diversificação e estabelecer. Não é só crescimento, que nós somos uma empresa familiar, é mais sustentável, mais pelo longo prazo. Mas foi assim, o meu avô que marcou-me muito e é assim, eu acho que tenho um grande prazer neste negócio que, especialmente com os vintage, mas também os Tonys, são vinhos de pelo menos 20 anos. E muitas vezes estou a apresentar ou abrir um vinho que foi feito pelo meu avô e é uma maneira de dar o reconhecimento 40 anos mais tarde. É muito legal isso. Eu acho que não há muitas indústrias do mundo em que tens aquela ligação com o passado. Talvez nem na indústria dos vinhos, de maneira geral, você tem muito poucos vinhos que você está lançando um vinho que foi elaborado pelo seu avô. Isso não me ocorre. Tirando a madeira também, é difícil de ver acontecer. Sim. Mas é isso também que faz o vinho do Porto tão fascinante, né? Exatamente. Eu acho que hoje em dia há muitos produtores de vinhos e outras bebidas. É difícil encontrar um destilado ou um vinho mau, mas o que faz a diferença são as pessoas, que dá alma aos vinhos. Eu acho que o nosso, também outros, tem alma e isso vem das pessoas envolvidas. Isso é uma razão que eu acho que o AI nunca vai ser um produtor de vinho, que é preciso aquela personalidade. Uma coisa que eu tenho a curiosidade, eu lembro de encontrar seu pai no Brasil e depois ele ir passar o final de semana ir ao Rio de Janeiro, porque você estava lá. Sim, em 2010, 11. 2010. E você veio para fazer o quê? Era um ano...
na faculdade eu estudei tipo gestão, mas tirei um curso em português que foi um bocadinho asneiras, que deu-me licença de ir viver no Brasil um ano. Um ano, então tá bom. Então tá sobre censura. Tá... Exatamente. Não, mas é muito bom. Eu lembro do meu professor do curso. Porquê que você vai para o Brasil? Mas eu acho que é importante, eu cresci em Portugal, preciso melhorar o meu português e ter conhecimento do mundo lusófono. Eu disse, mas isso não tem nada a ver com o teu curso. Eu sei, mas... Um aninho. Tá um ano. Horrível, está mal. Nada mal. Escolheu bem onde aprender. Mas muito legal. Mas isso deve marcar, nessa idade, deve ter sido uma experiência muito legal e uma conexão grande com o mercado brasileiro. Sem também, dúvida, né? sem dúvida. E eu acho que às vezes são aquelas experiências em que ganhas mais do que estudar numa escola ou numa faculdade. Obviamente isso é importante, mas experiências reais do mundo cresces como uma pessoa muito mais. E hoje os brasileiros estão em todo lugar em Portugal, né? Portugal, Sim. nos últimos, acho que 7, 8 anos, virou um destino, não só de brasileiros querendo implementar residência lá, mas, creio que, sobretudo, um destino do turismo, e um turismo relacionado a vinho e gastronomia de maneira enorme, né? Sem dúvida. Como isso tem afetado o negócio de vocês ou a vida de vocês? Eu acho que é importante. O Brasil é cada vez mais importante para nós, por várias razões. O mercado é cada vez mais importante, porque estamos cá hoje, por isso, e eu espero que vamos voltar mais. Temos grandes experiências para o mercado baseado não do consumo, mas também no turismo. A qualidade do visitante brasileiro ao Porto, Lisboa, Portugal em geral, é muito alto. Também temos muitos colegas brasileiros que contribuem cada vez mais. Por exemplo, a namorada do Filipe, ela gera Grams, a centro de visitas da Grams. Lá, ela está lá há 9 anos, não é? 9 anos, na empresa há 8, mais ou menos. E o mundo é tão pequeno que ela chama-se Maite. Foi o avô da Maite que fundou a Mistral. Tá brincando, que legal. Lá atrás, quando a Mistral era bem pequena, Sim. era o Gerard. Sim, o mundo é... Depois o Gerard vendeu para alguém e depois o Dr. Ciro comprou desse alguém. Sim. E o Gerard ainda chegou a trabalhar com o Dr. Ciro. E a Maite sempre gostou de vinhos, chegou a trabalhar na Mistral, na parte do marketing, com o Claudinho e tudo. Que legal. E depois, muito mais tarde, a Maite foi estudar para a Europa e fez um estágio profissional na Ciminta, na parte das visitas, da Naturismo. Foi aí que nos conhecemos também. Eu, entretanto, passo para a área comercial, dou-me o Brasil e a Mistral como parceiro nosso. Enfim, é uma loucura. Dominique também conhece bem a Maite. E pronto, continua. E temos outros colegas do Brasil na empresa. No Haiti, temos dois, três colegas. Sim, portanto, não é só só... o turismo de brasileiros visitando Portugal e, sobretudo, os nossos centros de visita, onde são, como o Anthony dizia, visitantes de qualidade com muito interesse, poder aquisitivo também, portanto, parte gastronómica, ficam nos nossos restaurantes, mas também na parte profissional, muito brasileiro. Sim, antigo, eu acho que há 20 anos atrás era mais tipo empregados da mesa nos restaurantes, mas hoje em dia temos, não sei exatamente o número, mas é mais do que 10 colegas que trabalham no head office. Então os brasileiros estão dentro e fora da companhia, muito bom. Exatamente, é uma parceria, é uma maneira de viver. Muito bom, muito bom. Olha, eu agradeço você pelo seu tempo, pela conversa, foi muito obrigado, agradável. É um grande prazer. Mas, sem ser parte da entrevista, eu acho que para nós e para a nossa família, talvez vem do meu pai e é paixão dele, mas nós temos os mercados de preferência e o Brasil é um dos top 5. É o Brasil, Inglaterra e talvez mais. Sim, Escandinávia, sim. E o Brasil, muito mais acima da China, por exemplo, e coisas assim. Para nós é uma parceria com amigos. Sim. Eu acho que o mundo, como disse antes, o mundo é ético hoje em dia, há pressão de todo lado. E o negócio é muito mais simples, muito mais agradável se trabalharmos com amigos. E eu acho que nós, como os brasileiros, sempre fomos muito próximos, muito amigos. E é isso que é importante no mundo hoje em dia. Que bom. E, por favor, manda
Meu abraço pro seu pai. Então, Mas é vamos que- nos ver de novo no Sim, Encontro né? Mistral. Sim, tá bem. Sim. E logo à noite temos À noite temos nosso um jantar. Muito obrigado. Chris. Obrigado a você. Foi um enorme prazer. Prazer mesmo. Esse programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.